Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo usando a inteligência artificial para elaborar um estudo. E é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o livro de Enoque e eu vou começar por uma pergunta, na verdade por duas perguntas que Paulo fez para a igreja de Coríntios. Presta atenção. 1 Coríntios 6, verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Olha que interessante esse verso. Para a maioria das pessoas que leem, elas não vão entender, elas não vão notar o que Paulo está fazendo. Paulo fez duas perguntas. A primeira, ele fala, por acaso vocês não sabem que nós havemos de julgar o mundo? Ok, Paulo está perguntando uma coisa de uma maneira que eles tinham capacidade de entender. E nas Escrituras nós temos base para falar que os santos vão julgar o mundo. Tem várias referências. Só que Paulo faz a mesma pergunta e agora não fala do mundo, fala dos anjos. Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Aí você clica na referência, e a referência aqui que vai te dar 2 Pedro 2, verso 4 e Judas 6. Em nenhum desses versos vai dizer que a igreja vai julgar os anjos. Na verdade, na Bíblia inteirinha, nós não temos informações que os santos vão julgar os anjos. Quando você começa a pensar sobre isso, e acredita no livro de Enoque você obtém a primeira resposta. E a conexão aqui é muito grande, é muito profunda. Paulo não explica de onde ele tirou essa ideia, Paulo não deixa textos dos profetas aqui, mas ele cobra da igreja algo que ela poderia compreender. E na lei de Moisés, que é a lei de Deus, nos profetas, nos salmos, em qualquer outro livro, não tem nenhuma referência onde a igreja vai julgar os anjos, aonde tem um homem julgando anjos, a não ser no livro do profeta Enoque. Agora eu vou fazer a pergunta aqui no site GPT, já que eu provei no primeiro vídeo que o site GPT é muito mais rápido, é muito mais inteligente que muita gente que tem o Espírito de Deus e que ele consegue em questão de segundos vasculhar centenas de documentos e trazer um resumo pra gente. Eu vou fazer a pergunta, vamos ver se ele tem a perspicácia para responder isso pra gente. Existe algum texto nas Escrituras onde afirma que os homens hão de julgar os anjos? Sim, há um texto no Novo Testamento que afirma que os homens hão de julgar os anjos. Está em 1 Coríntios 6,3, onde o apóstolo Paulo, ao tratar sobre disputas legais entre os crentes, pergunta retoricamente, open quote, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Close quote. Neste versículo, Paulo menciona que os santos, ou seja, os crentes, terão a responsabilidade de julgar os anjos, o que implica uma posição de autoridade dada por Deus no futuro. Isso sugere que, no contexto do juízo final, os fiéis em Cristo participarão de alguma forma no julgamento, não apenas de seres humanos, mas também dos anjos. Esse conceito é único e intrigante, sugerindo uma posição elevada dos crentes no plano divino. Mas a passagem não fornece muitos detalhes adicionais sobre como ou quando esse julgamento ocorrerá. Veja que a palavra de Deus é rica em detalhes, mostrando como e quando esse julgamento ocorrerá. Ele que não é capaz de entender isso, a não ser que você elabore uma outra pergunta, por essa resposta que ele deu, ele não foi capaz de responder. Mas se eu perguntar de novo aqui, ele vai chegar à conclusão que vai ser quando Jesus voltar. Na verdade, não vai ser quando Jesus voltar, vai ser depois dos 1000 anos literais no grande trono branco, como afirma até o livro do profeta Enoque. Mas eu vou fazer outra pergunta aqui para eles, porque a maioria das pessoas, e a grande maioria mesmo, não se importa de onde que Paulo tirou a ideia, de onde que os apóstolos tiraram a ideia, eles apenas falam, é revelação do Espírito, ponto final, não precisa ficar gastando muita cabeça, o que importa é dar uma resposta rápida e pronto. Mas não é assim que um cristão verdadeiro estuda a palavra de Deus. De onde Paulo tirou essa ideia de que os homens hão de julgar os anjos? Qual é o profeta que fala a respeito disso?
A ideia de que os homens hão de julgar os anjos, mencionada por Paulo em 1 Coríntios 6:3, não é explicitamente encontrada no Antigo Testamento, mas está relacionada a uma compreensão mais ampla da autoridade que Deus confere ao seu povo, especialmente no contexto do reino vindouro. A origem dessa ideia pode ser entendida como uma combinação de ensinamentos proféticos, tradições judaicas e revelações apostólicas. Salmo 8, 4 e 6. Este salmo fala da posição elevada que Deus deu ao ser humano na criação. Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Isso pode ser visto como uma indicação do papel de autoridade que os seres humanos terão, sugerindo que essa autoridade poderia se estender até mesmo sobre os anjos. Daniel 7:22. Neste versículo, durante a visão das 4 bestas, Daniel diz que o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. Este texto pode ser interpretado como uma referência ao papel dos santos no julgamento, o que poderia incluir o julgamento de anjos. 3. Tradição judaica. Em textos judaicos extrabíblicos e apocalípticos, como no livro de Enoque, há referências ao julgamento de anjos caídos, como os vigilantes. Embora esses textos não sejam canônicos, eles refletem um ambiente religioso onde a ideia de julgamento de seres angelicais estava presente. 4. Revelação apostólica. Paulo pode ter recebido essa ideia por revelação direta de Deus ou por meio do ensino de Jesus. Como apóstolo, ele tinha acesso a revelações que não estavam necessariamente documentadas nas escrituras hebraicas, mas que faziam parte da compreensão apostólica da nova aliança em Cristo. Portanto, enquanto não há um texto profético específico no Antigo Testamento que declare claramente que os homens julgarão os anjos, a ideia pode ser vista como uma síntese de várias influências bíblicas e extrabíblicas, combinadas com a revelação apostólica que Paulo possuía. Notem o seguinte, ele citou aqui 4 pontos. O único que ele acertou foi o único que ele também disse que não é um livro canônico, ou seja, respeitou a ideia geral, a ideia amplamente aceita, que nem sempre significa que está correta. E é no ponto 3 que se encontra a resposta satisfatória, bíblica, que deveria ser, porque o livro de Enoque não está na Bíblia, mas deveria estar. Agora, os outros pontos não valem nada. Ele citou o Salmo 8, do verso 4 ao 6, sugerindo que os anjos também poderiam estar aqui. O Salmo não está falando nada e nem sugerindo isso. O ponto 2, ele já cita Daniel 7:22, aonde diz, neste versículo, durante a visão das 4 bestas, Daniel diz que o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. Ou seja, isso responde o que Paulo diz. Não sabeis o que haveremos de julgar o mundo? Está sugerido. Paulo não citou Daniel, não precisou falar o nome, mas nos profetas nós temos textos semelhantes a esse, só que esse é um dos melhores, de fato. Mas não fala nada de anjos. Então, a pessoa, como não crê no livro de Enoque, ela vai achar que ou é uma revelação do apóstolo Paulo, como ele disse aqui, né? Aquele argumento barato, furado, bobo. Argumento de preguiçoso até. Ou a pessoa vai pegar textos e ficar tentando encontrar coisas que o texto não está falando, certo? Mas no ponto 3, ele fala de anjos caídos. Ele poderia argumentar mais, só que ele não falou. Na verdade, eu já fiz essa pergunta para o site GPT e ele me respondeu, mas não dessa maneira. Essa é a primeira vez que ele incluiu o ponto de Enoque aqui nessa resposta, que, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, ele te estuda. Ele vai vendo quais são as suas perguntas e agora, dessa vez, ele já incluiu Enoque, porque é a primeira vez que eu perguntei, ele não incluiu. Aí eu falei para ele sobre o livro de Enoque, ele falou sobre e agora ele já incluiu. Tá vendo como é claro as coisas? Na próxima vez que eu perguntar, ele vai incluir Enoque, ele vai falar mais coisas. Isso se eu falar com ele aqui. Ele vai até me lembrar. Ele vai dizer, eu sei que você acredita que Enoque fala sobre isso, sobre aquilo, mas essa ideia não é amplamente aceita e o livro de Enoque não é reconhecido. Ele vai falar todas essas coisas, ou seja, ele realmente está te estudando, essa inteligência artificial. Mas o interessante é o seguinte, Enoque, ele é o único homem que reprova anjos. Enoque não é um modelo de arrebatamento? Enoque foi arrebatado para não ver a morte.
embora ele não esteja no céu, e sim no Sheol, ele não viu a morte. Se ele foi um modelo de arrebatamento, ele também é um modelo de homem que julga os anjos. Aí sim você tem algo sugerido. Mas como esse livro não está na Bíblia, as pessoas não acreditam. Agora eu vou falar algo para vocês bem sério. Vamos supor que tivesse escrito assim: vocês não sabem que nós havemos de julgar os anjos como o profeta Enoque? Se Paulo tivesse dito isso, nada mudaria no pensamento evangélico, no pensamento reformado. Porque Paulo citaria Enoque, mas Enoque não está na Bíblia, as pessoas iriam falar, Enoque não está na Bíblia, é um livro apócrifo. Ou ele citou aquela passagem daquele livro, aonde aquela passagem é útil, mas o livro em si não é inspirado, ou ele teve uma revelação do Espírito Santo. Eu já vi vários pastores com milhões de inscritos nos seus canais falando uma besteira dessa. E eles usam exemplos ainda. Adventistas adoram falar isso. Eles engrandecem a Jezabel deles, mas na hora de aprovar o livro de Enoque, entender a grandeza das revelações, eles citam exemplos de que Paulo tinha livros e ele poderia pegar um exemplo de um livro e não quer dizer que o livro todo é inspirado. A mesma coisa é com Enoque. Acontece que quando Paulo lê um livro, sei lá, um livro de qualquer outro tipo de conhecimento e tirou exemplos dali, aquele livro não está falando de Deus. Não está falando do ancião de dias, de Jesus, dos anjos, da ressurreição, da morte eterna, da vida eterna, do pecado eterno, de tudo, como está falando o livro de Enoque. Essa é a grande diferença. Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Eu posso pegar também um pensamento de um livro, um exemplo de alguém falando de Deus, e é um exemplo bom ou um exemplo mau, seja qual for. Eu pego aquele pensamento daquele, posso até citar o escritor tal falou sobre Deus, essa parte eu acho interessante, e adicionar no meu discurso. É claro, fica implícito que eu não estou falando que aquele escritor é inspirado por Deus e aquilo que ele está falando é uma escritura. Não tem nem como eu fazer isso. Mas as pessoas entendem a ideia. Agora, e mesmo que aquele escritor fosse cristão e estivesse glorificando a Deus, a gente sabe que esse livro não tem como fazer parte de escritura. O tempo já avançou. A escritura já está completa com o livro do Apocalipse. Não existe nenhum outro livro que seja inspirado além do Apocalipse. Enoque foi escrito muito antes do Antigo Testamento. Embora as pessoas mentem descaradamente, falando que possivelmente, provavelmente, Enoque foi escrito no século tal e tal depois de Cristo, ninguém prova nada disso. Isso é argumento mentiroso. Teoria e das tendenciosas ainda. Então veja, Enoque é citado na palavra de Deus. Judas citou Enoque. Então, voltando para aquele meu exemplo, ainda que Paulo tivesse dito, como disse Enoque, nós haveremos de julgar o mundo, como diz o profeta Enoque, as pessoas iriam filosofar. Quer um exemplo disso? Judas citou o livro de Enoque. Claramente, ele citou uma passagem do livro de Enoque, que se encontra no livro de Enoque. Eu vou ler o texto para vocês, para ficar bem claro. Judas 1, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram. Verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. O texto do profeta Enoque acaba aqui no verso 15, e no verso 16 Judas vai continuar o pensamento dele. Isso já é interessante, mas Judas não está citando apenas um trecho do livro do profeta Enoque, no sentido de deixar para o povo entendido que ele pegou um trecho do livro de Enoque, mas não quer dizer que o livro todo é inspirado. Um livro todo onde glorifica a Deus e nos dá uma visão ampla do reino milenar e pontos que até o mesmo profeta Isaías não dá. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico e é o profeta que mais fala do reino milenar. Então Judas não está apenas falando isso, olha o que Judas está dizendo no verso 5. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, Judas não está revelando, Judas está lembrando algo que eles já sabiam.
que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Beleza, é a lei, eles já sabiam, mas não é só isso. E a anjos que não guardaram o seu principado, a palavra aqui, principado, a palavra no grego é estado original. Olha aqui, arché, começo, origem. Não guardaram a sua origem, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas não somente fez uma referência a Gênesis 6, aonde os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens, contraste, que cegos dizem que filhos de Deus é Sete. Se fosse os filhos de Sete, o texto falaria. Tá vendo como a pessoa ela retira o que está escrito na Bíblia e coloca o que ela quer na Bíblia? Então Judas está fazendo referência dupla a Gênesis 6, mais anjos que abandonaram o seu estado original. Aonde tem na Bíblia anjos abandonando o seu estado original, o seu próprio domicílio? Não tem na Bíblia, só no livro de Enoque. E se anjos abandonaram o seu estado original, o seu próprio domicílio, eles abandonaram para ir para algum lugar. Para onde você acha que eles foram? E se eles foram para a terra, porque não tem outro lugar para ir, o que você acha que eles fizeram? A história está no livro de Enoque. Então Judas é um apóstolo que escreveu um só capítulo, mas ele fez o que nenhum outro apóstolo fez. Judas é o resgatador do livro de Enoque, e o livro de Enoque não é um resgatador de todos os outros livros considerados apócrifos, mas é aquele que introduz a visão nos livros apócrifos, naqueles que realmente são de Deus, que vão ter que passar por uma análise, por um exame, que somente o povo do tempo do fim de Deus pode ter, para comprovar qual livro apócrifo realmente é apócrifo e qual livro apócrifo não é apócrifo. E sim, vai fazer parte do cânon original que o próprio Deus vai estabelecer na sua vinda, por intermédio dos santos, para esse cânon original, não feito pela Igreja Católica, não feito pela Reforma, mas feito pelos santos do Senhor, para que esse cânon seja estabelecido no milênio. Então Judas está citando isso. Que exemplo maior que esse? Paulo cita trechos de Enoque, Jesus cita trechos de Enoque, e aqui tem um espetáculo de revelação. E Judas, ele está falando, verso 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comunhão e salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele está falando que empregou diligência ao escrever. Se ele está tirando um trecho de um livro apócrifo, de um livro bobo, eu vou explicar o porquê disso, mostrando que esse trecho é de Deus e o resto do livro não presta, que diligência é essa? Agora pensa bem, como que eu vou num livro aonde um escritor, ele está se passando por Enoque, falando o que Deus disse, mostrando um reino que Deus mostrou, que na verdade Deus não disse, Deus não mostrou, tudo aquilo que está no livro de Enoque é mentira, é apócrifo, é inventado, a boca de Deus não disse, nenhum profeta disse, e dentro daquele livro eu vou pescar aquele texto, dizendo que isso daqui é de Deus. Olha como as pessoas não têm raciocínio, nem um raciocínio lógico natural. É diferente de uma pessoa pegar um livro onde tem, sei lá, algo falando sobre Deus e extrair aquela ideia daquele livro e falar, ó, isso daqui é um testemunho verdadeiro. Igual Paulo fala. Os cretenses, por exemplo, apesar que até esse exemplo que eu estou dando para vocês é distorcido pelos adventistas, que luta para estabelecer os livros da Ellen White, mas ao mesmo tempo pisa em cima de Enoque. Não faz sentido. A gente pode pegar a ideia de algum livro, seja ele falando de Deus ou não, e aquela ideia pegar ela para articular um pensamento em cima dela. Ninguém vai catar um livro solto por aí, de qualquer escritor, seja ele cristão, e vai falar, olha, isso daqui foi inspirado por Deus, isso daqui é escritura.
e o resto não é. Ninguém vai fazer isso. E se fosse na época que a escritura estivesse sendo formada, se alguém chegasse a fazer isso, fica implícito que aquele livro, que aquele escritor, que aquela outra pessoa não está escrevendo uma escritura profética, como no livro de Enoque. Agora, o livro de Enoque, a boca de Deus está falando, mostrando coisas do futuro, mostrando episódios que supostamente contrariam tudo que Deus falou na Bíblia. Lógico, não tem como naquele livro ter alguma coisa que se salve. Então, esses argumentos que se levantam contra a verdade são argumentos furados. Essas pessoas lutam para travar a restauração. Elas bagunçam todas as coisas de Deus, por isso que essas grandes coisas não são reveladas para ela, para esse tipo de pessoa que geralmente faz parte de uma seita. Geralmente é uma seita que tem um cabeça, seja um homem, seja mulher, seja Ellen White, seja Calvino, seja qualquer outro tipo de cabeça, e esses cabeças escreveram livros, distorcendo a palavra de Deus. Geralmente o padrão é esse. Então, eu usei aqui a inteligência artificial só para dar esse exemplo, mas você pode, como eu falei no vídeo 1, você pode conversar com ela, elaborar pensamentos, e aí ela vai te mandando textos, vai te mostrando os pensamentos. Se eu perguntasse aqui agora, quais são os argumentos que provam que o livro de Enoque não é verdadeiro, ele iria falar um pouco sobre isso. Ele ia me trazer uma resposta objetiva e curta. E às vezes ele fala, se você quiser falar mais sobre isso, pergunta que eu vou te responder. Aí era só você perguntar sobre o cânon, como foi formado. Inclusive isso é muito bom. Como eu mostrei no vídeo 1, eu sempre estou sinalizando o vídeo 1 porque lá eu dei bons exemplos. Você pode entender como o cânon foi formado. Não é como a gente pensa, não. Não é como falam pra gente. Não quer dizer que está tudo errado, mas as pessoas, por causa da religiosidade, distorcem os fatos e não pensam. O cânon, o primeiro cânon existente não foi por evangélicos. Não foi pela reforma. Não foi pelos apóstolos e nem pelos chamados pais da igreja. O primeiro cânon que fizeram foram os bispos católicos. E Deus usou. Como eu já expliquei em alguns vídeos, né? Não vou entrar nesse assunto com muitos detalhes, mas só estou dando uma pincelada. Foram eles. E quando você vai estudar a história, você vai ver que em um século aquele cânon foi estabelecido e amplamente aceito pela comunidade. Aí depois mudaram a ideia. Aí no século III mudaram a ideia. E lá no século IV eles mudaram a ideia pela última vez. E aí você pensa, foi a última vez, aqui foi o decreto divino. Mas e antes? O Espírito Santo estava em dúvida? O Espírito Santo uma hora colocava algumas cartas de Paulo, 1 João, 3 João, e depois tirava? O Espírito Santo colocava uns livros que são considerados apócrifos, fazendo parte do cânon, e depois tirava? Olha que contradição é isso. E depois que o Espírito Santo deu um cânon oficial, aí a reforma, cerca de 1200 anos depois, vem com o cânon oficial. Ou seja, Deus deixou todas aquelas gerações, todo aquele povo com um cânon falso, e na verdade o Martinho Lutero veio e, ao invés de amplificar, ele diminuiu. Ele tirou 7 livros dali e disse, isso daqui é da Igreja Católica, isso daqui é tudo blasfêmia contra a palavra. Tirou Tiago também e depois colocou de volta. Isso está registrado no histórico. Tentou tirar Apocalipse. Olha que instrumento de Satanás foi esse Martinho Lutero. Fora as abominações que ele fez, que influenciaram um demônio no futuro, da mesma nação que ele, um alemão, a fazer o que fez na Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas dão crédito a isso, ao invés de dar crédito à verdade. Por que o 4º século foi o último e depois disso não houve mais pessoas fazendo o estabelecimento de cânon, vendo o que entra, o que sai, revisando? Porque Jesus havia profetizado em João capítulo 9 que um tempo de trevas viria na terra em que ninguém poderia trabalhar. Então, depois de Constantino, no Império Bizantino, a Igreja Católica Romana sequestrou toda a palavra de Deus. Tirou Enoque, tirou um monte de coisa, sequestrou. Então não tinha mais pessoas ali trabalhando. Mas já estava profetizado também que depois que esse tempo de trevas, depois que esse dia, essa noite passasse, iria vir o dia para trazer uma restauração. Satanás, sabendo que essa restauração havia de vir para restaurar não só o cânon verdadeiro, mas muitas verdades que foram perdidas, Satanás se antecipou
colocou a reforma, dando a entender para todos que tudo já foi reformado. Basta você acreditar no lixo que eles pregam, que você já está restaurado. Satanás se antecipou e ainda colocou várias outras religiões para confundir o povo. Mas nada disso foi, de fato, uma restauração da parte de Deus. Porque quando você estuda a palavra de Deus e você vai ver o que é uma restauração divina, você vai perceber que tem que ter o conhecimento completo de Jesus. Como Paulo fala em Efésios 2, em Efésios 4, Pedro também fala do conhecimento completo de Deus, Paulo também fala do conhecimento completo de Cristo, pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento da verdade. E que verdades são essas? Tem que conhecer as 7 festas proféticas do Senhor, já que Paulo escreve Coríntios no pano de fundo das festas. Ele está entendendo sobre ressurreição, arrebatamento, vida com Cristo, tirar pecado da vida, tudo pelas festas. E ele ainda fala. E depois o livro do Apocalipse vem e uma das figuras que compõem o pano de fundo do Apocalipse são as 7 festas de Deus. Então, se você não tiver conhecimento das 7 festas, não conhecer 2 casas de Israel, não conhecer o que é graça e fé de verdade, não se afastar da sombra da reforma, das trevas que ela traz, e da Igreja Católica Romana também, e não conhecer de fato a transição das alianças e a parte do reino milenar verdadeira, não num mundo espiritualóide calvinista, onde o milênio está acontecendo agora, você nunca vai ser restaurado. Nunca vai conhecer essas coisas. Então Deus permitiu, sim, Satanás se antecipar para trazer disfarçadamente uma restauração chamada de reforma. Deus sabia, irmãos, de tudo isso. Então ele deixou assim acontecer, porque ele iria ser dirigente, ele iria ser competente o suficiente para no final dos tempos, no tempo certo, levantar os seus santos, cheio do espírito de sabedoria e de revelação. Pessoas que iriam compreender os seus desígnios, a sua palavra, não iria estar presas nem em seitas, nem com pastores, nem com cabeça de seitas. Iriam compreender a palavra e se esforçar para ensinar. E Deus iria fazer essas doutrinas caírem, virar pó diante dos olhos de todos aqueles que de verdade serão chamados para reinar com Ele. Porque todas essas doutrinas são bloqueadores de revelações. Na verdade, eles lutam contra a palavra de Deus. Muitos deles fazem parte até do ministério da besta da terra. Por isso que o chamado de Deus, agora, nesses tempos, não é vai para a igreja, povo meu. Vai congregar, povo meu. Vai tomar santa ceia, povo meu. O chamado de Deus é sai dela, povo meu. Dela quem? Dessa grande Babilônia. Aonde se encontra esse texto? Sai dela, povo meu. Primeiramente, quem falou isso foi o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele não explicou se ele falava a respeito de um sistema tecnológico das grandes cidades ou de um sistema religioso. Paulo que discerniu isso lá no Novo Testamento e fez a aplicação falando a respeito de um sistema religioso. 1 Coríntios 6, se eu não estiver enganado, ou em 2 Coríntios 6. Ele cita esse texto e está lá em Isaías. Agora vem a revelação. O primeiro a ouvir a voz de Deus falando, sai daí, povo meu, foi Abraão. Abraão saiu da antiga Babilônia. Lá em Gênesis 15, Deus fala, eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Qual é o contexto em que isso acontece? Porque na nossa Bíblia está tudo muito resumido. Você não sente isso, que a história do Pai das Nações está tudo muito resumido? Tem um livro chamado Apocalipse de Abraão. Nesse livro, que é inspirado, você vai ter todo o contexto histórico da vida de Abraão e esse livro é incrível. E aí você vai ver que Abraão sai da idolatria da casa do pai dele. Só que na Torá está tudo resumido. Porque esse é o propósito da Torá, resumir os melhores pontos, tudo dentro de um livro compacto, para dar origem a gente transitar de Gênesis para o livro de Êxodo. E também está tudo resumido. Mas o mais importante são as histórias que se encontram no livro da Torá, com os patriarcas, está tudo muito resumido. Tem outros livros que são inspirados de Deus, mas que as pessoas daquela época não consideraram inspirados e não entraram no cânon bíblico, mas eles contextualizam melhor a história de cada homem importante
e ainda trazem revelações para a gente. Então Abraão abandona aquele contexto religioso, idólatra, Ur dos Caldeus e sai de lá. No futuro, em Isaías, Deus usa essa passagem fazendo essa conexão. Paulo, sabendo disso, juntando uma coisa com a outra, lá em 1 Coríntios 6, não era tempo do povo abandonar as cidades, as grandes cidades e irem para o deserto. Então Paulo faz a aplicação religiosa para sair desse sistema religioso que na época era o sistema judaico, que era o mais forte contra a palavra de Deus. E isso continua até os dias de hoje. Agora, o chamado de Deus hoje, além de ser sai dela, povo meu, do sistema religioso existente, ainda lá em Apocalipse o Senhor acrescenta essa mesma frase falando das grandes cidades, quando chegar de fato o tempo que a gente vai ter que abandonar esse sistema religioso e se afastar dos olhos da serpente, como está lá no grego, em Apocalipse 12, da face da serpente, onde tem olhos e boca. Tá vendo? As coisas se encaixam. Eu sei que eu falei assim tudo rápido, amontoado, não foi um estudo certinho, mas no canal já tem tudo isso. Tá bom? Então aqui a gente finaliza esse estudo, tá? Esse é o vídeo 2, usando o site GPT, essa inteligência artificial, e nos próximos vídeos eu vou usar ele com mais frequência. Eu quero fazer vídeos articulando com esse site para mostrar como tem um lado bom, como tem um lado ruim disso e como você pode ficar mais inteligente estudando com o site, tá? Deixe os comentários, eu quero saber o que você achou, confirma a inscrição no canal e se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe.